Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Nerds A6. Hoje comigo não tenho nenhum convidado especial, mas vou ter um convidado aqui da Caixa Nerd. Tenho ali o João Duarte, ou conhecido também como Arnux, que já foi a minha companhia no podcast com a Nerd Monkeys. Exatamente. E com aqui um suborno off-record, consegui ali com o Bernardo Horta, consegui-se aparecer ali, Pretty Boy. Tens alguma coisa a dizer? Tenho. O meu nível está disponível, já te enviei, estou à espera do pagamento, porque isto assim não pode ser, eu não apareço assim só sem mais nem menos, tenho que faturar. Estou aqui a pôr a carinha esbelta aqui à mostra, tenho que render, porque eu tenho fome, isto assim não há condições. E pronto. Hoje vamos ser nós três que vamos estar aqui convosco para este podcast relacionado com o mundo do cinema. Começando por falar sobre um filme que penso que todos nós três vimos. Se não vimos, era melhor termos visto. E vocês aí em casa, se não viram, se sentirem seguros, corram para uma sala de cinema e espreitem lá, que vale mesmo a pena, que é o Dune. Seguidamente iremos falar ainda sobre este mundo de cinema, mas isso será um debate posterior. Vou pedir inicialmente, antes de dissecar aqui o filme, as vossas opiniões. Começo se calhar por ti, Arno, que sou o João. Foste assim um bocadinho sem saber o que é que ias. Nada, não sabia o que é que ia ver, honestamente. Foi mesmo uma experiência que, bem, venha ao que vier. Tinha conhecimento que era baseado no livro, que é do mesmo nome, do Dune, e que é um épico que muita gente elogia. E também teve uma adaptação nos anos 80, 60, não me recordo. 80 e qualquer coisa. 86, por aí, acho eu. Ok. Pronto, é um bocado infame, tem uma opinião um bocado dividida, por causa que faz algo, pronto, não estava ainda apto para fazer, tendo em conta a tecnologia na altura. E pronto, com a tecnologia de hoje em dia, dá para ver que sim, nós conseguimos buscar aqui algo espetacular a nível cinematográfico e em termos de banda sonora, e tem todo aquele tempo para alinhar a história e explicar o conceito de todo o mundo e tudo mais. Epá, foi algo que me deixou-me bastante agradado. Foi experiência do caraças com o Dune. Passando agora um bocadinho a ti, Bernardo. O Dune faz jus ao grande hype que está por trás desta obra cinematográfica? Eu digo sim, com todas as letras em maiúscula, com os pontos de exclamação todos que possam existir. Eu, como vocês sabem, vocês os dois, nós falámos na altura, eu já tinha ouvido falar do Dune, praticamente o ano inteiro de 2021 e um bocadinho de 2020, volta e meia havia sempre os nuzinhos do Dune e vem a adaptação do Dune. Eu no final do livro vi a adaptação dos anos 80 e andava assim um bocado reticente, porque eu não gosto muito quando se começa a gerar muito hype sem as coisas saírem. E na altura, nós em conversa, o nosso caro Bruno Sousa, o senhor Dormammu, explicou-me e afirmou-me que ele acabou por ser o pai de muitas das coisas que eu gosto, porque sou um fã enorme de ficção científica, e fiquei vendido quando ele me disse: olha, não, isto aqui foi o que deu origem a Star Trek, a Senhor dos Anéis, não, a Star Wars, estes dois mundos que eu adoro e que gosto imenso de consumir e que volta e meia volto a rever. E só por esse plot por esse ponto fiquei vendido. Não estava com expectativa nenhuma, não sabia de nada do filme, fiquei maravilhado. Eu há mais de 2 anos que não ia ao cinema, tive uma experiência que já não tinha há anos. Há anos que eu não se ia satisfeito assim desta forma de uma sala de cinema, com tudo cheio. O filme não é perfeito, mas a experiência que tu tens dentro da sala de cinema é o que faz esta indústria ser o que é e que te justifique tu pagares o preço que tu pagas pelo bilhete. É filmes como este que te enchem os olhos e que te enchem o coração, por assim dizer, por tudo que nos foi apresentado. Eu, no final, saí como era antigamente, quando era um puto ia ao cinema e fui ver o Senhor dos Anéis. Senti-me um bocadinho por aí outra vez, a ser apresentado para mil e uma coisas, e fiquei extremamente satisfeito com como foi apresentado. É assim, sendo-vos muito sincero, eu
já tinha uma noção de que era o Dune, não só pelo livro, mas também pela adaptação que houve em 84, se não me engano, e para quem não sabe, já houve uma minissérie nos anos 2000 que está relacionada com o Dune e com os livros posteriores. Pronto, eu já tinha uma noção que era o mundo, já tinha uma noção do que é que estaria ali por trás e qual é que seria a história. Eu sei que a adaptação dos anos 80 está muito aquém do que possa ser considerado uma boa adaptação. Daquilo que eu vi, acho que há ali muitas nuances por trás que o público não sabe. Não sei se todo o filme é pensado pelo David Lynch ou sob produções por trás que não deixaram levar o filme mais longe que ele conseguiu levar, porque mesmo esta adaptação de Denis Villeneuve é uma adaptação muito ambiciosa, porque é um mundo muito complexo e que pede e requer algo que ainda hoje em dia pode ser complicado de trazer. Então eu já ia com aquela expectativa de provavelmente será melhor do que a adaptação anterior, e o trailer já me tinha mostrado alguns pontos sobre isso, e eu estava em pulgas para ver o que é que nos ia ser apresentado. O que eu posso dizer é que, ou melhor, o que eu posso dizer em relação ao filme é que eu fui ver 3 vezes ao cinema, por alguma razão foi. Porque é uma experiência mesmo única e que vale a pena ser vista em cinema. Toda a parte visual, cinematográfica, a edição de som está espetacular. Se nós estivermos atentos a todos os pormenores, o som passa muita informação sobre o próprio mundo. É uma tal como foi feita ou foi dito na análise que nós fizemos, a sinergia existente entre o Hans Zimmer e o Denis Villeneuve passa para o espectador e aumenta ali muitas tensões, tornando mesmo um épico da ficção científica. E sim, lá está, é aquela coisa, para quem não sabe, Dune foi a grande inspiração para mundos como Star Wars, Star Trek, até mesmo Game of Thrones também. Nota-se que foi buscar muita coisa aqui. Eu próprio, como fã de Mass Effect, também vi ali algumas coisas que foram diretamente pescadas de lá. Ou seja, há muito destes mundos que nós conhecemos hoje em dia. Uma simples obra conseguiu influenciar, e muitas das coisas que nós temos hoje em dia, que tem um universo também tão grandes, tão grandes como o Doom. Sim. Nós aqui vamos ter aqui um segmento um bocadinho com spoilers, mas antes de chegarmos aí e mais para a frente, haverá aqui uma pequena transição para spoilers. Se quem não viu, se quiser avançar depois aqui no vídeo e depois ver o filme e voltar a revisitar o vídeo para partilhar connosco as vossas opiniões, pergunto-vos então, isto lá está, sem spoilers, qual é que foi para ti, Bernardo, o ponto alto do filme? Eu acho que seja toda a ambientação e os personagens. Os personagens em si, acho que é aquilo que tens de maior destaque, para além da banda sonora, mas todo este conjunto de coisas que fazem a criação deste mundo, esta introdução toda, acho que é o ponto alto do filme. Eu acho que em termos narrativos o filme é muito bom, mas é um problema que nós vamos falar posterior. Eu acho que seja esta conjunção de tudo, teres ali a banda sonora que acrescenta e cria aquele ambiente, tens as personagens todas com a sua caracterização e com os trajes que têm, as próprias personagens que são todas muito bem introduzidas. Tem um cast fenomenal, acho que não podias pedir por melhor, é quase que impossível. Parece que toda a personagem foi escolhida a dedo e que encaixa perfeitamente com aqueles atores, é uma coisa inacreditável. E acho que tudo isso junto faz com que seja assim o maior ponto do filme. Não consigo destacar só um por si só. Eu acho que seja esta conjunção toda que o filme tem, toda esta parte técnica que se enquadra muito bem depois com a atuação das personagens, como elas estão dirigidas, com a sua personalidade, como ela é transportada para o espectador, como o próprio filme consegue transmitir, se passares a sensação que estás na pele da personagem principal, do Paul. Tu sentes muito isso, e ainda mais, pronto, no caso como eu e o Dorman que fomos rever o filme, notas isso mais numa segunda vez que fores ver.
Já na primeira tu notas muito isso, estás um bocadinho na pele do Paul, e a segunda vez ainda sentes mais porque é tudo muito, muito mostrado nos detalhes, e o detalhe também é outro dos pontos grandes aqui do filme, mas lá está, como eu disse, é toda esta conjunção toda, tudo misturado, que constrói o que é o filme do Dune, que é que ele está a ter, o mérito está a ter hoje, nos dias de hoje, depois desta estreia fenomenal que foi. Acho que seja este o grande ponto do filme. Não consigo destacar assim um por si só que se sobressai acima do outro. Acho que o ponto grande do filme é esta conjunção toda, que lá está, não consigo destacar uma peça do Lego, que tem que ser o Lego quase que inteiro. Tem que ser o produto final. Exatamente. João, tu acrescentas alguma coisa ou tens... Sim, é um bocado complicado, porque acho que eu disse tudo o que eu estava a pensar sobre o Dune, mas é pá, destacar alguns pontos. Tu tens a apresentação dos elementos que me fascinaram, o escudo que te é apresentado aqui, o sistema, de como é que funciona, e o facto de teres ali a explicação do porquê é que eles não usam armas de fogo, porque tem que ser movimentos mais lentos, e é por isso que eles fazem lutas de facas. Ou até mesmo os momentos de suspense, em que estás a ver a minhoca a vir, ou então com encontros com a bruxa, não sei o nome, no universo do Dune, desculpa lá, não decorei. Porque eu tenho tantos momentos tão bons e pá, cria um universo que eu quero muito ver o resto do cinema. Estou ansioso para ver a segunda parte, pá, não consigo acrescentar mais nada, é só isso. Pai, eu sou-te sincero. Lá está, vós dois já disseste quase tudo em relação àquilo que podemos esperar em Dune. Mas eu sendo muito sincero, no momento que me sentei na cadeira e tens a abertura de fundo preto e ouves uma língua que tu não conheces, arrepiei-me todo nesse momento. É muito arrepiante a forma como és logo introduzido ao mundo, que não, tu não estás necessariamente na Terra, estás no mundo, no espaço. A forma como isso é-me apresentado, ainda antes sequer de nos ser apresentado as distribuições da WBA e da Legendary, introduz-te logo naquilo que vais ver. Depois foi ali a sequência de custom design de guarda-roupa que achei brilhante e muito adequado. Eu naquele momento que vejo o Arauto a chegar para fazer um anúncio, eu fiquei tipo boca aberta, porque havia ali tantos costumes diferentes. Tu consegues ver que não está ali só presente uma família, está uma família, mais a família das bruxas ou das Bene Gesserit, não é, Arnox? Isso não é assim, agora vai ficar, mas pronto, sim, é isso. Ou então do próprio imperador, ou seja, cada um tem o seu costume diferente, o seu guarda-roupa diferente. Só por esse tipo de imagens consegues perceber de que família ou de que facção é que estás a falar e em que estás inserido, e só isso apresenta-te o mundo de uma forma brilhante. Lá está, é uma das coisas que nós próprios acabamos de dizer, que é o filme apresenta-te uma forma de contar a história em que uma imagem vale mais de 1000 palavras. E a forma como isso é apresentado lá está, é soberba, é espetacular, e isso acho que é daqueles pontos, isso juntamente com os pequenos detalhes ou os micro detalhes, que é um pequeno inseto no meio do deserto faz uma diferença naquilo que tu vais ver futuramente. Porque tu em certos momentos, à primeira vez que estás a ver a cena em si, podes não estar a perceber o que está a acontecer, mas no futuro consegues encaixar tudo como se fosse um puzzle, e tudo faz sentido. Principalmente, lá está, acabando por ir de encontro àquilo que o Bernardo estava a dizer, quando vês uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, percebes que porque é que aquele elemento está ali, porque é que, ou seja, todo o background e toda a história como é montada, as coisas não aparecem caídas do céu. Há um propósito desde o minuto 1, e isso faz muito, muito sentido. E lá está, tens uma edição do próprio filme que te ajuda a entender essas coisas, sendo que lá está, aquela primeira hora talvez seja um bocadinho mais pesado, entre aspas, porque tens muita informação a te ser dada, e tu lá está, absorves tanta informação
que acabas de ficar perdido no meio dos detalhes que estão-te a dar. Tu tens lá pontos iniciais, por exemplo, o Bernardo está a falar do Paul. Tens logo uma das primeiras cenas do Paul estar a investigar sobre o planeta que ele, juntamente com a família Bond, que é Arrakis, e ele está logo a investigar como é que é aquele mundo, como é que os habitantes daquele mundo se movem, se não movem, como é que eles habitam, sendo um mundo onde a água é completamente escassa e eles próprios criam e adaptam um fato para tentar economizar toda a água do corpo e reter toda a água do corpo de forma a reutilizá-la. Exatamente, a reciclar para eles próprios consumir. Ou seja, acaba por ser um tema em que Dune, não só o filme, mas o próprio livro, Dune toca em temas ambientais e cada vez mais, parece que não, estamos a falar de um tema ou de uma história dos anos 60, meados dos anos 60, e que é bastante atual com este mundo ambiental. E eles lá está, há um propósito para as coisas aparecerem dessa forma e lá está, e tu vês isso logo nos primeiros minutos de filme, que mais tarde, quando numa cena se calhar perto do final ou a meio, eu percebo porque é que isto está a acontecer, e isso foi-te apresentado logo nos primeiros minutos. Lá está, as coisas não caem do céu, e lá é aquilo que eu acabei por referir, o início e a forma como os detalhes foram-te mostrados, contam-te a história de uma plenitude enorme. Sim, eu acho que esse minuto, se calhar a primeira hora, pronto, se calhar pode haver quem não tenha tanta paciência ou não esteja num dia predisposto para tal, pode ser um bocadinho difícil para o espectador, mas em contrapartida eu acho que são recompensados e muito por essa primeira hora. Eu pessoalmente, pronto, mas lá está, este também tipo de filme, sou o espectador, o público-alvo, por assim dizer, é um bocadinho biased daquilo que eu vou dizer, mas a primeira hora eu fiquei completamente agarrado, queria saber tudo e mais alguma coisa, queria que me tirassem com mais informação, que eu saí no final do filme e queria mais informação, queria saber mais detalhes e porque é que aquela pessoa é assim, avançado, queria mais lore, por assim dizer. Mas eu percebo que isso no filme ele já é dada muita informação e eu tenho plena noção por conversas nossas que poderia ter sido acrescentado ainda mais, mas talvez por essa hora ser tão pesada não é acrescentado certas coisas. Mas sim, essa primeira hora pode ser um bocadinho difícil para o espectador, pode criar ali se calhar alguma resistência, se calhar, possivelmente se estiverem cansados não será o melhor dia para ir verem o filme, porque convém estar com alguma atenção para não perdermos o fio à meada do que acontece ali naquelas primeiras horas. Mas assim que essa primeira hora passa, e nota-se isso a partir de um certo acontecimento do filme, que as coisas vão desencadeando muito mais levemente, não tens aquele peso de informação a ser-te dado, que tu precisas estar com máxima atenção para não perderes nada e não te sentires perdido. A partir desse ponto a história começa a arrancar. Mas toda esta hora não quer dizer que isto seja que é lastrado e que está só ali a encher por encher, não. Toda esta hora também é muito interessante, tem sempre pontos e as coisas vão avançando a um bom ritmo, não nota um ritmo desajustado. Lá está, é muita coisa para ser apresentada, mas consegue ser introduzindo, não é tudo ali enfiar-te as batatas todas pela boca, mas vão saindo aos poucos, vai saindo. Aquela primeira hora, basicamente, ao mesmo tempo que estamos a progredir com a narrativa, estamos a ser introduzidas outras coisas sobre o mundo para tu conseguires perceber o que é que se passa dentro daquele universo. É assim, atenção, é uma das coisas, e tu acabas também por referir isso, atenção, que só estamos a dizer que é, entre aspas, pesado pela quantidade de informação que nos é dada, porque essa hora é completamente essencial ao filme. É com essa hora que nós percebemos todo o desenvolvimento de personagem que o Paul tem. Sim. Essa hora é essencial e faz todo sentido. Se podia ser apresentada de outra forma, se calhar podia. Ou há mil e uma formas, se calhar, de apresentar isto que o filme apresenta. Ou esta primeira hora de outras formas, umas mais pesadas, outras se calhar nós não íamos perceber nada do que estava ali a passar, outras eram mais simples, mas no final não ia ser tão rico, e eu acho que o final, e todos nós acabamos por sair de lá
à espera de mais e se calhar prontos para ver mais 2, 3, 4 ou 5 horas de filme. Porque parece-nos que 2 horas e meia não chega para aquilo que nos foi apresentado. Isso tudo saiba esta primeira hora por ser rica em detalhes que fazem toda a construção de personagens desse momento para a frente, seja do Paul, seja do pai dele, do Duke, seja do Duncan mesmo, do melhor amigo dele. Exatamente. Há uma construção pensada que nesse início lá está, acaba por ser só a pontinha de um fio que nós vamos puxando e há toda uma construção e todo um lore ali por trás que todos nós ficamos absolutamente fascinados e à espera para mais. E tu João, o que é que achas? Eu acho que, pelo que eu tinha investigado depois de ver o filme, Dune não é uma obra fácil de adaptar e houve muita coisa que foi cortada. E tendo em conta todos os elementos que se calhar não foram apresentados, ou foram cortados, ou foram apresentados de outra forma diferente do livro, eu acho que o diretor fez um excelente trabalho em trazer o Dune para o cinema. Eu já não sentia esta emoção toda ao ver um épico de sci-fi no cinema. Porque, sejamos sinceros, já não há tanto disso ultimamente nos cinemas. Acaba por ser mais... Vamos por ver um filme da Marvel ou da DC, ou então um filme pelo um realizador que é respeitável, ou então mas pela corrida dos Oscars. Nunca para ver assim um épico de sci-fi, porque os poucos são anunciados ou poucos são adaptados. Conta, Dorman, diz. Deixa-me só dizer aqui uma parte, por teres referido Marvel ou DC. Eu fui ontem ao cinema ver a minha 3ª vez o filme, e não é que eu apanho público a comentar se aquilo fazia parte do mundo da Marvel. Não. Onde é que não. Não posso, eu acredito. Eu vi isto. Não. Por isso. Não, isso é mentira. Sim, eu vi isto. Isto logo muito numa fase inicial. Tudo muito isto numa fase inicial. E ainda não abrindo aqui a parte de spoilers, só dando um pequeno toque. E eu, Arno, que seja, depois tu acabares o que estavas a dizer, e desculpa te interromper, se calhar faz sentido abrir aqui os spoilers, mas logo no início do filme percebemos que existem, por assim dizer, algumas pessoas que têm habilidades especiais, e nesse momento foi quando eu ouvi esse comentário, e lá está, e acaba por ser aquilo que estás a dizer. Hoje em dia as pessoas vão ao cinema para ver filmes da Marvel ou da DC, estão à espera de filmes de super-heróis. E lá está, sendo um bocadinho algo fora da caixa, ou fora do que é comum, ou é levado com estranheza, ou então será que faz parte desse mesmo mundo? Mas a questão engraçada é que o Dune é uma adaptação que inspirou outras adaptações que nós conhecemos e adoramos e são muito são conhecidas. E é um pouco triste o Dune só ter reconhecimento neste momento. É verdade que o filme também teve demorado algum tempo a ser desenvolvido, mas eu acho que eu devia ter merecido um bocado mais de valor. E o pessoal compara o filme com outras obras. É um pouco triste, tendo em conta que aquilo é a origem de grande parte das coisas. Sim, também há muita coisa que sem conhecimento de causa. Mas diz. Por exemplo, eu tinha esquecido o que o Dorman disse antes de ver o filme. Porque eu, por acaso, também estava a fazer comparações com olha Star Wars aqui, olha Game of Thrones aqui, também consigo ver aqui algumas coisas. Mas são coisas que, pronto, o Star Wars e outras obras é que se inspiraram em Dune. Mas eu tive, tanto quanto eu sei de pesquisa que eu também fiz depois do filme, o livro até é uma obra consagrada. Vendeu imensos livros, é dos melhores best-sellers, exatamente, de sci-fi é dos melhores. Tem algum reconhecimento, lá está, se calhar não é para este público tão geral, exatamente, que está tão habituado e acabou se calhar um bocadinho despercebido. A adaptação também dos anos 80 se calhar não foi a melhor para popularizar a série em si, a franquia, e se calhar por isso passou um bocadinho à parte. Eu acho que o problema foi mesmo essa adaptação, que foi muito ambiciosa e não correu se calhar como esperado. E tu na mesma época tens uma adaptação de Star Wars que tornou-se uma obra-prima e um ícone no cinema de ficção científica.
E se calhar por esse motivo aquilo acabou por ofuscar o mundo de Dune. E se calhar algum receio de voltar a pegar naquilo, porque lá está. Facilmente associas Dune a essas obras, e para quem não sabe, acha que ali estão ali a copiar, entre aspas, ou a inspirar-se nesses mundos, quando na verdade foi o contrário. É tão fácil como faz Star Wars, não é? E pego já em ti, Bernardo. Tens o planeta onde o Luke Skywalker nasce e está, que é exatamente igual a Dune. Exatamente. É exatamente igual a Arrakis. É um deserto. É 100% tirado ali. A ideia do Imperador também, conseguimos perceber isso só mesmo neste filme, apesar do Imperador não aparecer. Conseguimos perceber onde é que vem essa inspiração. Teve alguém que domina praticamente a galáxia toda e tem ali um regime. No Dune não pareceu ser tanto ditatorial, mas a partir tens um Imperador parte do pressuposto disso e consegues perceber que há ali certas normas que todos os planetas têm que corresponder e todas as casas têm que corresponder. Senão tem que levar com a ira e com a força do Imperador, que não deve ser boa, porque a gente já teve um cheirinho e já teve uma amostra do que ele é capaz de fazer. Portanto, não acredito que não haja nenhuma casa que é capaz de se impor e de fazer frente assim a este Imperador. Conseguimos ver essas referências todas muito facilmente tiradas de Dune para Star Wars. É notório. Quem viu estes mundos consegue perceber isso muito facilmente. Outra coisa, uma curiosidade muito grande em relação aqui ao Dune, que eu por acaso adorei, e fugindo aqui, se calhar por isso é que ele na altura dos anos 80 também se calhar não teve tanto popularismo, que só nessa altura começámos a ver esta ficção científica mais virada para aquela tecnologia, para aquelas coisas mais cibernáuticas, para um mundo também mais cyberpunk. O Blade Runner também foi dessa altura. Ou seja, estamos numa altura do cinema em que estamos a virar mais para este tipo tecnológico, e o Dune não é um sci-fi do futuro, tem a sua cota parte tecnológica, mas não é focada nesta coisa assim muito cibernética, não é muito virada para os computadores. Isso próprio não é bem explicado no filme. Tens ali algumas coisas que te indicam isso, mas é uma das coisas que foi retirada, que eu depois, também na pesquisa que eu fiz, fiquei a saber que pronto, é mesmo proibido usar computadores, que não tem permitido teres acesso a este tipo de tecnologia, porque o Imperador acredita que isto será o fim da humanidade. Não, é só te a dizer, sim, porque lá está, o Dune é muito focado numa componente religiosa. Sim. E lá está, a religião não se foca só num Deus, por exemplo, se fores monoteísta, não se foca só num Deus, mas foca-se numa crença que tu tenhas. E se tendo uma crença em que seja a tecnologia de computadores, seja ou seja sobre uma raça ou algo do género, que seja abolida, tu segues essa crença e acabas por ignorar, abolir, nem sequer pensar nesse tipo de pontos, porque lá está, segues ali uma crença, não tem que ser necessariamente um Deus. Daí esse ponto que estás a dizer, desse pensamento, porque lá está, é uma crença, entre aspas, religiosa, que dentro do mundo do Dune é criado. Se calhar passamos agora um bocadinho para dissecar isto de forma mais crua. Exatamente. E abrindo aqui um bocadinho os pontos aos spoilers, e assim termos aqui um bocadinho mais liberdade de expressar alguns momentos, algumas coisas. Arnux, se calhar começava por ti, perguntava-te, de forma geral, Dune acaba como querias, ou... Não, eu queria mais. Ou achas que falta ali qualquer coisa? Eu queria mais. Ou ele devia ter acabado antes ou depois? O que é que tu achas? Não, eu acho que eu queria mais. Eu queria acabar aquela história naquela sala de cinema. Eu queria mais horas. Porque isto é engraçado, porque na minha opinião o segundo filme do Dune não precisa de um trailer. O trailer está tudo mostrado no filme. Tu tens vários teases de coisas que poderão ou não acontecer no Dune. Ou seja, estás a dizer que este filme 2 horas e meia é um prólogo. Exatamente. Basicamente, é isto que estás a dizer.
2 horas e meia para fazer um prólogo, então o que é que podemos esperar a seguir? Só Pá, eles próprios dizem isso no filme, a personagem da Zendaya, Shia, diz isso, é apenas o começo, E sim, a verdade, essa frase para mim é marcante, porque tu chegas ao fim de um filme de 2 horas e meia em que tens tanta riqueza na forma de todo o mundo. Sim, tens muita coisa a acontecer, não é como se simplesmente deixam-te a dar a informação. Tens muito plot points importantes que progridem com as coisas e que acontecem efetivamente. Tu próprio já vês muito sobre o mundo, e eu agora vou focar um bocadinho nisto. Vês muito sobre o mundo da Arrakis, vês os vermes, vês os Fremen, que são os habitantes, os locais de lá. Tens outros que já acabaram por estar mais integrados nas civilizações que estavam a governar aquele planeta. E tu chegas ao fim e é-te dito isto não é só o início, tem calma. Ou seja, tu já vês uma quantidade de informação, mas não, isto não é o início. E tu ficas com aquela sensação, espera aí, soube isto, o que é que vem mais? Como ontem com o meu amigo que eu fui ver, que ele me disse quando sai de cinema, eu não me importava que isto tivesse 5 horas. Eu acho que a sensação é geral. Eu vou-te ser sincero, eu só tive um problema com essa questão de ter o filme ter 4 horas. Epá, eu não tive intervalo e eu estava a rascar com filmes. Não, mas isso lá está, isso também é o problema destas normas que ainda temos. Das normas de pandemia. Mas tu tens aqui alguns pontos e apesar de toda esta construção que eu acho que são um bocadinho negativos, porque comparando agora se calhar um bocadinho a Lord of Rings, tu tens a Irmandade do Anel que não te acaba num clímax, enquanto Duna acaba num clímax, por isso é que todos nós ficamos com a sensação de querer mais. Por exemplo, se calhar se o filme tivesse, eu sei que ele segue o livro e fazendo aqui à parte, o livro original saiu dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2. Mais tarde saíram edições em que existia um livro completo e já foi retomado outra vez edições com a separação. Eu sei que ele está tanto focado na parte 1 e quem vê o filme percebe que o filme está montado para haver uma sequela, apesar de ter demorado muito tempo para haver esta confirmação, mas quem vê o filme consegue perceber isso. O próprio no início diz que é parte 1, portanto já ficas com essa ideia. Porque estás associado ao livro, não é? O livro chama-se mesmo Dune parte 1, sim. Mas o que te acontece é, se calhar se eles te fechassem o filme no momento em que o Paul está com a Jéssica, que é a mãe dele, dentro daquela nave em forma de libelinha, no meio das areias, em que tu tens o Paul a ouvir uma voz de fundo a lhe dizer deixa-te ir, provavelmente se eles acabassem o filme ele a sair e a aterrar no meio do deserto e os dois a sair da nave, tu não tinhas este mesmo sentimento que tens, porque ok, aquilo foi fechado, não te fecha num clímax, porque clímax foi anteriormente quando eles são por assim dizer atacados pelos soldados do Império. Exatamente, sim. E tu agora, mas o que te acontece no filme tens isso, ainda tens uma segunda construção de mundo, que é a construção com a parte dos habitantes, dos Fremen, e estás na construção deles e não, isto é só o início, acabou. É por causa deste ponto de te acabar num ponto de clímax que todos nós ficamos com o sentimento eu queria mais. Opa, e fazia sentido porque o filme está muito bem feito. Eu, como disse, estou extremamente satisfeito da sala de cinema. Acho que tem tudo para correr bem e para ser uma verdadeira obra-prima. Pelo menos esta parte 1 é garantidamente, porque em termos técnicos o filme é praticamente flawless. Não há coisas que tu possas apontar quase em termos técnicos. É uma maestria que tu vês em todo o pessoal que está envolvido nesta parte do filme que tu está à vista. Tu notas isso, os teus olhos ficam deslumbrados, os ouvidos também, com toda a parte de sonora. É algo mesmo espetacular. Agora, eu já disse isto ao Dormam e arrisco aqui novamente a dizer, isto pode correr mal. Isto pode daqui a uns anos
fazerem um clipe a dizer que isto não envelheceu muito bem, mas eu acho que Dune, visto que o Denis que tem a ideia de fazer uma trilogia, que é fazer parte 1, parte 2 e parte 3, que ele anunciou isso, falou isso agora recentemente, eu vejo-me a dizer que isto poderá ser um épico ao nível se calhar de Senhor dos Anéis, porque tem todo o sumo e todo o conteúdo e toda a epicidade para isso. Se será ou não será, não te sei dizer, isto pode vir-me a morder mais tarde, mas eu acredito imenso por tudo o que é apresentado. O Paul é uma personagem incrível. Desde o minuto 1 é difícil não te prenderes à personagem. Também o Timothée faz um papel extraordinário. Sim. Ele... E tem o suporte da Rebecca Ferguson, que é quem faz Jessica, que é um suporte fenomenal. Lá está. A interação entre os dois é de outro mundo. Sim, e lá está. Apesar destas simplificações que houve e a Jessica ser um bocadinho diferente daquilo que quem lê o livro lá conhece, mas a forma como o Denis pegou nela para adaptar para este filme, para ser literalmente um suporte no crescimento do Paul, é brutal. O Paul só é o que é porque tem uma Jessica ao lado. Exatamente, sem dúvida. Eu acho que é a relação entre eles os dois que tu vês ao longo do filme. Até para fazer aqui o paralelismo, que tu notas que a relação dele com o pai é melhor do que ele tem com a mãe, apesar dele ter ali uma grande questão que faz toda esta personagem ser também tão boa, que é a luta dele interior contra o próprio destino que ele tem, porque ele é suposto assumir a casa, é suposto ser ele o próximo sucessor, e ele próprio não sabe se é bem se que é o destino dele, ele próprio não quer isso, porque também tem outra questão toda do filme, que a mãe tem, não só as Bene Gesserit, tem todas um plot, uma ideia para ele, que ele tem que cumprir, e ele tem essa própria luta dentro dele, que ele tentar definir o que é o destino dele, e ele ao longo do filme vê esse crescimento também dele próprio, porque ele inicialmente não acredita bem naquelas palavras, ele próprio tem alguma dúvida, alguma reticência, alguma resistência a isso, e ao longo do filme vês o suporte também da mãe e a relação deles os dois a crescer, que notas que inicialmente acaba por ser a mãe a dar-lhe a mão, e ao final do filme já quase que é o reverso. Já é o Paul a assumir mais o papel, notas uma transformação da personagem e consegues ver isso do início do filme de uma personagem, e no final já tens quase que o reverso. E é por essa relação que eles os dois têm, que faz o filme ser também o que é, e a atuação que eles têm entre os dois, a relação entre os dois, é extraordinário. É aquilo que... Sim. É aquilo que nos faz apegar, que nos faz apegar tanto uma personagem como a outra, mais ao Paul. Acho que também a própria história é montada para isso, mas será por essa relação entre os dois. E vês que mesmo mais no final do filme, a mãe dele continua a ter um papel importante e uma ajuda fulcral para as coisas acontecerem, porque ela tem um domínio maior do poder da voz, que o Paul não tem. E isso é importante. Ela própria, desde o início, tenta-lhe dar uma ajuda nesses ensinamentos, e no final, mesmo ele já assumindo um papel de mais central e começar a tomar posse das coisas e começar a assumir o manto do escolhido, do Messias, ela própria continua a ter um destaque, não tem uma importância e a ajudá-lo mais no desenvolvimento. Simplesmente já notas um bocadinho o switch, notas que o Paul começa a tornar-se mais a personagem principal e a fazer o propósito dele, e a mãe dele continua a ficar mais side character. Notas isso muito bem, e nesse aspecto está muito bem construído. Lá está, tu no início, essa parte dele não acreditar, tu vês que o próprio Paul parece que é construído de forma arrogante, que ele é um bocadinho arrogante, do género: ok, eu tenho a voz, tu próprio vês, eu nem preciso, eu nasci já tipo com uma habilidade, tanto é que a mãe lhe diz: não queres, usa. Ele nem está com muita predisposição e ela insiste que ele precisa. Tu tens o próprio treino dele com o nome da personagem agora passou-me, que o ator é o Josh Brolin, que ele está a treinar na ausência do Duncan, que é o Jason Momoa,
Ele está a treinar com ele na ausência do Dukan, e ele próprio diz: mas que tu precisas de motivação, tens de estar sempre motivado, tu não sabes quando é que precisas estar, quando é que a luta está ali à espreita, pode estar a acontecer e tens de estar sempre motivado. E tu nesse momento, a interpretação do ator é excelente, e tu vês num ápice ele a mudar completamente a postura e a querer fazer, e tu vês essa mudança de postura ao longo do filme. Nem é tanto por o que os outros lhe dizem, mas acaba por ser daquilo que o mundo precisa. Ele começa a ver nos habitantes arrakis, eles a falarem tanto no Lisan al-Gaid, ou no Messias, no tão esperado escolhido que salvará Arrakis das mãos dos opressores, que eles chegam a um ponto e sentem: se é isto que eles precisam, é isto que eu lhes vou dar, é isto que eu vou ser. E tu, a partir daí, tu ainda não o vias a usar a voz, tu só ouviste a usar a voz ainda em momentos de transição, e eu espero que ele, lá está, não só espero, como tudo isso indica, que ele, a partir do momento que veste o manto de novo duque da casa da Atreides, e descendente da Jéssica como uma das Bene Gesserit, ele vai assumir a voz de forma impecável, e vai ter ali uma dominância sobre este poder que lhe dará a liberdade para outras coisas, e para acabar por libertar a Arrakis do que ele quer, porque ele próprio diz numa das interações com uma personagem, que nós não sabemos, a uma certa altura não sabemos, mas depois acabamos por descobrir que ela é Ferman. Ele diz que o próprio imperador mandou-me para o deserto para morrer, então eu vou aproveitar do deserto. Eu sei que ele não tem filhos, eu sei que as filhas deles não estão casadas, eu tenho aqui uma forma de me tornar imperador. E tudo isto, ou seja, ele já começa a delinear um plano para aquilo que se calhar nós podemos esperar nos próximos filmes. Além disso, temos também toda a envolvência das outras casas, neste caso a casa da Harkonnen, que parece estar ali ainda um bocadinho obstruída, ainda está ali um bocadinho o que é que eles querem mesmo. Lá está, isto, na minha opinião, daquilo que eu vejo, acabou por ser uma consequência das simplificações que o Denis teve de fazer ao filme, e acabou por abdicar um bocadinho da construção desta fase mais política, e como consequência a casa da Harkonnen, que acabou a ficar um bocadinho mais esquecida, entre aspas, para esta construção. Mas eu acho, por outro lado, que nos pode dar aqui asas a mais coisas, porque tal como tu falaste, Bernardo, e esperemos que não te enganes, que isto pode ser um épico da nova geração, entre aspas, sendo que a história já é bem antiga. O Denis focou-se muito nas personagens, e eu acho que este foco nas personagens, com aquilo que nós podemos esperar num próximo filme, possa fazer sentido, em toda a envolvência das personagens. Ele não se ter focado só na parte política, porque acho que se ele ficasse só preso à parte política, o segundo filme podia ser bom, mas ia-nos parecer que faltava ali algo. Ele a focar mais na parte da construção de personagens, o segundo filme a ser bom, tu vais tirar uma riqueza ou um sumo de toda a premissa envolvente, muito por causa desta construção inicial à volta das personagens. E tu, João, o que é que, assim, em termos de premissa, de construção de personagens, o que é que achas que podia ser mais feito, ser mais explorado? Já está, é um filme que é 2 horas e meia. Como tu dizes que é um filme pesado, porque eu tenho que te apresentar vários elementos numa hora e apresentar aquele monte. Eu acho que também lá está, foi o facto que eu disse, não é fácil fazer uma adaptação deste tipo, tendo em conta o erro que é. Eu acho que ele fez um bom trabalho. É verdade que podia ter dado assim mais algum trabalho a novos personagens, como por exemplo tiveste grandes teases da Zendaya, que foi uma personagem que teve 15 minutos de tempo de tela,
algo do tipo. Então. Nem tanto. Olha, estás a ver? Pronto, ainda mais me ajudas. Opa, mas são sacrifícios que têm que se fazer, porque não é fácil trabalhar numa obra destas. E acho que o que fez foi bastante bom. Em termos de visões, o que é que cada um de vós, João, já que estavas a falar, Sim. como é que tu viste as visões de que ele tem os sonhos? Como é que lidaste com essa informação que te é dada? Eu ao início fiquei um bocado confuso e pensei que fosse uma possibilidade, aquilo que eu via fosse a possibilidade do que eu ia ver no futuro, mas no final acabou por não ser isso. Acabou por ter outro propósito. Eu sou sincero, em termos aqui dos sonhos, eu fiquei com uma ideia inicial que não era a correta. Ele inicialmente pareceu-me que os sonhos eram premonições, que eram acontecimentos que iam acontecer de facto, e no final isso vai por água abaixo pelo que acontece, e que deixa assim um bocadinho confuso. Eu na altura depois também aqui conversa com o Bruno, com o Dormam, é que ele me explicou também que isto não são premonições, mas não são exatamente estritas, não é exato, aquilo que ele vê não é exato o que vai acontecer. Ele vê aquilo, pequenos flashes de coisas a acontecer, e ele depois faz uma interpretação daquilo que vê. Aquilo que ele está a ver não é um sentido literal, ou seja, é uma interpretação que ele depois tem. Exatamente, uma metáfora. Tanto que nós conseguimos ver isso mesmo no final, com nós ao longo do filme vamos vendo shots e ele próprio diz que vê a morte, vê ele a morrer, mas que não é bem a morte dele. E tu consegues perceber que no final que isso era uma morte figurativa, não era bem ele, era ele que ia morrer, mas não era ele em termos de corpo físico, era o Paul Atreides, tinha que morrer para renascer o tão escolhido para progredir agora com a história. Aquilo que nos foi mostrado nessas visões era um acontecimento que de facto ia acontecer, mas não era num sentido literal, não era uma coisa assim tão estricta e tão certinha como se calhar pareceu inicialmente. É sim, foi aquilo que eu na altura comentei contigo. É verdade que tu só no final é que tens, ou seja, se estiveres à procura que os sonhos te digam, no caso do filme, que os sonhos te digam o que é que vai acontecer, tu acabas por ter, não tens a totalidade do sonho, tens só parte do sonho que o Paul vê, mas ele interpreta-o. E tu, como espectador, só vês algumas imagens. Tu, se assumires aquilo como real, acaba por te desiludires, entre aspas, porque aquilo não acontece. Uhum. E tu vês isso numa cena específica, que é no momento que ele tem contacto com a especiaria. Ele parece que, como a especiaria tem ali elementos alucinogénicos, ele parece que tem um crescendo na capacidade das visões. E quando está a falar com a mãe, com a Jéssica, ela pergunta-lhe: então o que é que tu viste, o que é que tu sonhaste, que visões é que foram essas que tu tiveste? E aí é que nos dá alguns momentos de coisas que ele viu, e nos é apresentado, ou ele nos diz que a mãe dele está grávida, sendo que em nenhuma imagem, ou melhor, nós conseguimos ver a Jéssica com o bebê ao colo, mas se calhar da forma como tu vês o filme, assumirias que seria o Paul. Sim. O nascimento do escolhido. Mas não, a interpretação dele, e depois isso revela sendo verdade, é que a mãe está grávida, ou está à espera de um irmão para o Paul. E lá está, é toda a forma como isto está interpretado. Por exemplo, tendo comentado isto também contigo, Bernardo, sei que não partilhei aqui com o João, mas também aproveito e partilhar agora. Dá um momento, e lá está, são aqueles pequenos pormenores que só detectas se calhar a segunda vez que vês o filme. Há um pequeno pormenor, e no primeiro sonho, ou num dos primeiros sonhos que tu vês o Paul a ter, que é quando ele fala com o Duncan e lhe diz que ele vai morrer, tu na cena final do sonho vês alguém a mexer num inseto. Inseto esse que tu vês o Duncan a mexer no momento que eles estão a ser cercados. Ou seja, aquele ponto não era o final do sonho, mas o início do acontecimento. Mas lá está, são pequenos pormenores que tu vais tendo. Tu, por exemplo, para mim um dos sonhos principais, e que se calhar fez toda a gente na plateia ficar de boca aberta, foi
foi o sonho que ele tem com a madre, quando ela está a fazer o teste, ele a penar de dor, a mãe a lhe transmitir que ele não pode ter medo e que tem que superar os medos, e ele assume uma personificação de tal forma autoritária, parece que ele passa todo o medo à madre, e os sonhos que ele tem são tão envolventes e dão-nos um acesso, parece ao futuro, de algo que ele possa fazer ou possa vir a acontecer, que parece que a própria madre fica com receio daquilo que vai acontecer. E esta forma que foi montada está tão bem explicada, não é explicada, mas explícita, está de tal forma detalhada a este nível, e muito a nível da interpretação e de expressões faciais, que tu percebes que aquilo será algo que vai mexer no futuro e que poderá mexer neste caso com as Bene Gesserit. É uma pequena parte, eu estive a ver agora há poucos dias, eu acho que mandei para vocês os dois, o Denis a fazer breakdown dessa cena. Ele próprio disse, foi a primeira cena que eles filmaram, e ele diz que ao final de pouco tempo ele deu um alívio de porra, escolhi bem o cast, consegui acertar no cast perfeito para os personagens, e ele sentiu isso depois dessa cena. E é espetacular, e se calhar se formos separar assim de certas coisas que vão acontecer do filme, é se calhar das melhores que tu tens dentro do filme inteiro. É um acontecimento muito importante para a história, e todo o acting que tem ali envolvido o caso não é só o acting. O caso não é só o acting, é que tens ali, para quem assiste, tens ali um pequeno pormenor que não está relacionado com o acting. Da edição do... Também, já vou lá. Está ligado ao acting, porque lá está, há uma construção para isso, mas não é o acting em si, é que tu, até esse ponto, tens pequenos plots de uma coisa que vai acontecer. Já chega ao que é essa coisa, que é nível sonoro. E nesse ponto tens o ascendente da música do tema dos sonhos do Paul. Do Paul, sim. Tu vais tendo alguns pequenos pontos desta música, mas tu ali, quando ele assume a forma, aquela forma mais autoritária, sem medo, tens um ascendente tão grande, tão épico dessa música, que naquele momento parece que cai tudo. Sim, e isto é uma cena, eu estou a falar e estou a ficar meio arrepiado só de me lembrar, porque é de facto uma cena tão bem montada, tudo nela, o crescimento todo ao longo da cena é espetacular. E quando tens esse ímpeto de música, do olhar do Timothée, na parte de interpretação dele, tudo, as cenas que depois são mostradas dos sonhos, tu notas ali aqueles pequenos relances, é tudo muito bem pensado, e é espetacular. Provavelmente, como eu disse, é uma das melhores cenas do filme que tens, por tudo e de toda a forma como ela é montada. Eu se calhar agora aproveitava agora aqui que estamos aqui já a discutir muito sobre Dune, e toda a nossa experiência, nós três fomos vê-lo ao cinema. E no surgir dos últimos anos, especialmente agora neste ano e meio de pandemia, surgiu muito aqui a discussão, e acho que, tendo em conta o filme que nós tivemos aqui a debater, é bom puxarmos este tema de cinema ser visto em casa ou irmos a salas de cinema. Se justifica hoje em dia irmos ao cinema, termos a experiência que temos nas salas, ou conseguimos ter já uma coisa parecida com o conforto de casa através dos canais de streaming, que também têm crescido muito nestes últimos anos. Eu se calhar pegava em ti, João, e para te pedir aqui qual era a tua opinião neste aspecto, se achas que é justificável ir à sala de cinema, ou se é preferível ficarmos em casa e aproveitarmos o filme no conforto do nosso sofá e da nossa cama. Este é assim, eu acho que se víssemos o Dune em nossa casa, eu acho que nunca não ficaríamos tão satisfeitos como ficamos quando saímos do cinema. Porque há qualquer coisa sobre o cinema que é incrível. O facto de que não há nada a abstrair, tu só estás focado no filme e nada mais, ou tens que parar o som e tudo mais, é uma experiência um bocado mais isolada, né, naquele sítio, não tens distrações.
Então, ver o Dune lá é brutal, porque se vistes em casa, tu se calhar ter uma notificação do telefone e precisas de algum momento qualquer específico do filme. Pá, são essas pequenas coisinhas que tornam o cinema para mim algo que eu ainda adoro. Apesar de ter aqueles pontos negativos das pessoas, estar no telefone, ou tipo, são pequenos desaires que acontecem por vezes. Investigar pipocas, mas isso sou eu. Sim, acho que isso todos fazemos. Que eu admito que já foram coisas que me arruinaram algumas experiências de cinema, ter alguém ao lado no telefone enquanto estava a ver o filme, com aquela luz incandescente nos olhos. Mas eu acho que é algo que é para preservar, sinceramente. É assim, eu posso dizer, já que estamos pegando no Dune, que é assim o tema principal que estamos a falar, não faz outro sentido a não ser ver no cinema, porque acho que para teres aquela experiência precisas de ter um bom sistema de som que nem toda a gente possa ter, ou melhor, ao preço do cinema, ao preço de um bilhete de cinema de 6,5€, 7€, dependendo dos casos, 10, 15€, tu em casa, a não ser que tenhas investido, não consegues ter um sistema de som para aquilo que ele te apresenta, como por exemplo o Tenet. O Tenet é outro exemplo em que o som está demasiado implícito na história e tu sem um bom sistema de som não tiras quase nada sobre o filme, e depois precisas de ter uma televisão de qualidade. Ou seja, são investimentos que tu precisas ter para tentar chegar àquilo que o cinema te dá, àquele preço. Se tiveres esse investimento, agora vamos dizer assim, vamos fazer um bocadinho a equação entre aspas ao contrário. Se tiveres esse investimento e o conforto de casa, vale-te a pena estar em casa ou no cinema? Eu continuo a ser muito apologista de cinema, porque é no cinema, e eu olho por mim, é no cinema que acabo por que tirei grandes experiências. Foi no cinema que detectei aquele pequeno detalhe. Se calhar em casa esse detalhe era detectado ou uma quarta ou uma quinta vez, porque havia a distração de alguém a falar para mim, olhava para o lado, enquanto no cinema com aquela tela grande é difícil, tu estás lá a falar, principalmente por respeito às outras pessoas que estão a ver. Ou então dava-te na gana e espera aí, vou dar aqui um pause no que estou a ver, e só aí é que parece dissecar o filme. Enquanto no cinema, e isto pode parecer positivo, mas na minha perspectiva não é, porque eu acabo por tirar mais detalhe no cinema com aquilo que me está a ser apresentado, porque quero estar atento a tudo e mais alguma coisa. Eu dou-vos um exemplo de quando vi a primeira vez Infinity War, vi em IMAX, ok, já não é o comum cinema, já era IMAX, e a primeira apresentação que eu tenho do Thanos a entrar pela tela adentro, que a mim ele estava ali ao meu lado, é algo que eu não tenho em casa, e eu estava completamente deslumbrado com aquilo que estava a ver. Eu estava a olhar para todos os pormenores, para todos os cantinhos, o que é que brilhava, o que é que não brilhava, e tu em casa tu podes ter esse conforto porque consegues fazer um pause, consegues estar atento, mas eu não sinto que a experiência seja a mesma. E quando vais para filmes tão épicos como é o caso de Dune, como a minha experiência com o terceiro filme de Senhor dos Anéis, Sim, ver o batalhão dos fantasmas a chegar de barco, foi épico em cinema. Lá está, e é o ambiente de cinema que me permite isso, não foi o ambiente de casa. O ambiente de casa tens o conforto. Assim, mas, não sei se chega. Eu tenho aqui se calhar um take um bocadinho polémico. Eu não acho que se deva abolir completamente o cinema e estarmos todos aqui em casa no bem bom a ver o filme, porque lá está, como vocês dizem, em termos de qualidade e qualidade de preço essencialmente, e a experiência que tens no cinema, mesmo não só em termos de qualidade, mesmo muitas vezes social, é uma coisa que tu fazes com os amigos e é sempre algo que quase toda a gente tem proveito. Às vezes o filme pode não ser aquela coisa e saímos um bocadinho desiludidos, mas lá está, a maior parte das vezes nós temos uma ideia para o que é que vamos, os que nós temos, e saímos minimamente satisfeitos e temos sempre uma experiência boa, não só em termos de qualidade de áudio e de imagem, porque, como o Darman disse, o investimento que tens de fazer aqui em casa é muito grande para o fazer. A minha questão, e daí a parte
polémica é que e isto é uma coisa que eu tomei eu próprio, eu hoje em dia sou muito mais seletivo nos filmes que eu vou ver ao cinema. Eu antes era uma coisa que pronto, saí ao filme, vou ao cinema, vou ver, saiu, quero mesmo ver o filme, vou ao cinema. Eu hoje sou capaz de esperar 4, 5 meses para ele sair num serviço de streaming e vê-lo em casa. Ou seja, eu para mim estou a ser seletivo no tipo de experiência que eu quero ver no cinema. E o que é que eu quero dizer com isto? As próprias empresas, os próprios estúdios, é que acho que têm que começar a evoluir um bocadinho, porque eu acho que tem-se notado alguma coisa em termos de produções de Hollywood que tem estado um bocadinho stale, tem sido sempre muito à base do mesmo. Isso acho que são um tipo de, por muito que a experiência em termos de sonoras e visuais sejam superiores àquilo que tu podes ter em casa, eu acho que não seja às vezes suficiente esse tipo de filmes justificarem eu sair de casa e pagar um bilhete de cinema e sentar-me lá e ver. Depois tens filmes como o Dune que te fazem sair de casa, em que eu nunca na vida ia dizer que preferia vê-lo aqui em casa, e isso para mim tinha aquele livro numa sala de cinema para quando eu me apetecer ir lá vê-lo. Eu acho que eu pessoalmente estou a tomar este tipo de decisão muito por aquilo que se tem passado um bocadinho na indústria, e eu acho que o streaming nesse aspecto, não só por teres acesso agora disponível logo e em qualquer parte desde que tenhas acesso à internet, ou mesmo posteriormente tu podes descarregá-lo para o telemóvel e acedê-lo noutra parte em offline, consegues ter acesso a isso. Mas acima de tudo, porque eu acho que certos tipos de experiências que vais ter no filme, para mim acho que não justificam eu sair de casa a ir de propósito ao cinema para pagar bilhete para aquele tipo de filme. Eu, por exemplo, vou-te ser sincero, para mim nunca mais quero ver um filme da Velocidade Furiosa no cinema. Prefiro vê-lo aqui em casa. Era isso que eu ia pegar. Eu percebo aquilo que estás a dizer, e é mesmo muito controverso. É mesmo um ponto muito controverso. Sim. Porquê? Eu percebo, eu acabo também por ser seletivo. Ou vejo um título que eu quero ver. E por exemplo, eu sendo um fã de seja DC ou Marvel, eu acabo por dar sempre alguma prioridade e querer-los ver ao cinema, porque é algo que eu gosto. Exatamente, mas ignorando um bocadinho esses, ou vou ver por ser do realizador X, ou tenho o ator Y ou Z que eu gosto, ou já conheço um bocadinho da história e quero ver o que é que estou à espera, então quero ter aquela, não quero esperar 4 ou 5 meses para me aparecer num canal de streaming, seja Netflix, HBO, Amazon Prime, então dou aquela prioridade e vou ver ao cinema. Só que como há outros que fazem com Velocidades Furiosas. Sim, é verdade. Há outros que se calhar dizem assim, olha, vamos ver o do nosso cinema. O que é isso? Eu nem quero ver. Mas se lhe disseres, olha, vamos ver o Velocidade Furiosa no 20, siga. Sou o primeiro a estar lá. É verdade, sim. É complicado. Ou seja, isso que estás a dizer acaba por ser complicado, porque tu também começares a dizer às produções para ser seletivas naquilo que mandam para cinema, acabas por dar asas de este filme não é para cinema, mas é um filme. Eu percebo que acaba por ser se calhar um ponto assim pessoal, e se calhar há muita gente também da mesma opinião que eu, mas se calhar não fazem a mesma seleção que eu faço. Eu compreendo que isso seja complicado, e mesmo para os estúdios acho que ultimamente eles têm uma luta muito grande com o streaming por isso mesmo, porque é uma fonte lucrativa grande que eles perdem, uma fatia do bolo grande, porque eles não vão ganhar o mesmo que ganham no streaming. Podem ganhar bem, mas não é exatamente o mesmo número que ganham com o filme a sair no cinema. Só que é complicado, porque lá está, para mim uma experiência de Velocidade Furiosa, por exemplo, vou pegar nos Godzillas contra os King Kongs, não é um filme que eu vá querer ver no cinema, não é um filme que me pus para ver no cinema, mas eu tenho plena noção que são filmes que geraram bastante lucro, que se venderam bastante bilhetes, que temos que considerar blockbusters, e que quase toda a gente foi ao cinema vê-lo porque achavam que é a melhor coisa do mundo. E não acho que, se calhar, em termos de experiência cinematográfica e de áudio e de coisa assim, seja assim uma coisa que eu saia de lá deslumbrado. Só que aí lá está, e aí acabas por entrar noutros pontos, que é para onde é que a indústria tendeu. Sim, e não estou aqui a criticar se é o mais correto ou se não é. Que é, tu acabas por ter salas de cinema IMAX, salas de cinema 4DX, salas de cinema 3D. Ou seja, começas a abrir um leque e nem todos os filmes estão preparados para ser vistos em 4DX. Por exemplo,
Eu vi o Godzilla, The King of Monsters, e eu digo que valeu a pena ver em 4DX. Mas se calhar, se for ver amanhã por exemplo, o Senhor dos Anéis, já não vale a pena. Sim. Porque é muito específico o filme para ver em 4DX, ou seja, tu começas a ter categorias dentro das próprias salas de cinema, começas a ter filmes que são adaptados para alguns tipos de salas. Depois, se tu pensares na quantidade de filmes que saem mensalmente ou mesmo anualmente, a maior parte das salas tem 5, 6, 7 salas no máximo. Estou a dizer na loucura, mas em média 5 salas. Em 5 salas tem ou seja, só podem escolher 5 filmes, sendo que blockbusters mantêm sempre pelo menos 1 a 2 meses. Sim. Ainda para mais, quando os blockbusters saem, por serem blockbusters, eles garantem sempre 2 salas, ou seja, em vez de ser 5 só passam a ser 3, reduz logo o número de filmes que podem ter em cinema. E eu percebo que chegas, por exemplo, o mês de outubro, e este mês de outubro é um mês com filmes muito bons a aparecer no cinema. E eu próprio dei por mim, eu estou num mês que esquece, vou estourar muito dinheiro a ir ao cinema, porque está uma carrada de filmes que eu quero ver e quero ver em cinema. Mas lá está, mas tu aí começas se fizeres o que estás a dizer, e eu percebo que é selecionar o que merece ir para cinema e o que não merece, parece que há filmes de primeira, ou melhor, não é o caso de filmes ser de primeira ou de segunda, porque a qualidade é o que é, e há filmes que têm mais qualidade e outros que não têm. Sim. Mas se calhar os atores veem-se mais depressa. Eu prefiro ser pago, porque se calhar o budget é inferior, se o filme não for diretamente para cinema. Eu prefiro ser pago para ir para aqui, ou ser pago a estar a fazer uma série que vai ter mais sucesso neste canal de streaming. Sim, eu tenho plena noção que o que eu disse envolve muitas mais questões do que propriamente... Lá está, aquilo que nós temos é muito polémico e é muito... Estão a faltar o termo. Mas pronto, acaba por ser muito controverso, era isto. Porque lá está, há muitas questões aqui por trás do que é o cinema. E lá está, eu acho que o cinema, uma das coisas que é o principal ponto positivo de cinema é: tu em casa se calhar vês sozinho, e tu hoje em dia tens muito acesso a redes sociais, podes fazer isso, mas se não tiveres, tu dificilmente em casa acabas de ver o filme e estás a falar com os teus amigos que foste ao cinema. Eu não estou a dizer que só vais ao cinema se fores com amigos, obviamente também podes ir sozinho. Sim. Exato. Mas eu acho que tu sentes, tu assim que sais da sala de cinema, sentes mais a necessidade de falar com alguém sobre aquilo que viste. Exato. Sim, propriamente de estar em casa. E se tu se fores com amigos, sais do cinema, e aquela cena e isto. Sim. Viste aquele pormenorzinho ali, e se calhar se vis em casa, perdes mais tempo a estar na conversa ou a falar com alguém, ou mesmo que seja com amigos, e chegas ao fim do filme nem sequer estás a discuti-lo. Eu acho que é este um dos pontos principais positivos do pessoal ir ao cinema. Acho que é mesmo esta interação com o público, uns com os outros. É um bocadinho por aí. Gera uma discussão. Gera uma discussão, às vezes aqueles pormenorzinhos, como alguém referiu anteriormente, que está a ver um Dune e houve um comentário que pensavam que aquilo fazia parte do mundo dos Avengers. Tudo isso era logo um burburinho diferente e uma risota que tu em casa não estás à espera de ter. Sim. Pode ser. Se eu ligar à minha avó para ela vir ver um filme comigo, ela ainda me pergunta se aquilo tem alguma coisa a ver com a Nicky Bobó. Eu digo-lhe não, estou coisas diferentes. Se calhar avançamos para a última parte, se estiverem de acordo. Sim, deixamos aqui os pensamentos finais. Mas só pegando aqui numa pequena parte antes de entrarmos nisso, é que lá está, eu vou-vos perguntar qual é que são aqueles filmes que tenham assim em vista, já que estamos com o tema de cinema, que tenham assim em vista e que estão à espera de ir ver, seja no cinema ou de streaming, até ao final do ano. Vou-vos pedir no máximo um top 5, não vamos enumerar aqui um filme por dia.
Mas antes de enumerarem, só pegando nesta última parte que está referente ao Dune, o que é que cada um de vós espera na próxima ou numa possível próximas sequelas de Dune? Assim, eu João, pronto, ok. Não tenho muito a acrescentar, só quero continuar a ver a qualidade que este filme tem e continuar na mesma direção e continuar a história. Não espero muito mais. Que estejas à espera. Tens aqui um grande climax que parece que te faz. que é-te apresentado no filme. É isso que eu estou à espera. Ou outra coisa qualquer, não sei. O pessoal fala bastante bem do Dune e eu estou a gostar bastante deste início. E eu vou admitir, eu já ouvi com um spoiler que diz que vai acontecer uma coisa qualquer que eu fiquei intrigado. Agora. Pronto, calma, eu não vou dizer o que é. Eu também, por menos também fico. Calma. Mas pronto, é basicamente isso. Bernardo? Assim, o que eu estou à espera, eu quero que eles continuem a construir mais do mundo. Eu quero ver mais daquilo do que já me foi apresentado. Não foi assim tanto quanto isso em termos do mundo em si. Foi-nos apresentado aqui algumas coisas importantes, mas eu queria algo mais. Quero um bocadinho de mais lore, mais sub. Quero que as coisas construam um bocadinho mais nesse aspecto. Quero continuar a ver aqui o desenvolvimento do Paul, que está em ascensão brutal. Tem sido como eu disse, é difícil não gostar da personagem, da maneira como ela está montada. Quer ver o crescimento que ele tem agora com a personagem da Zendaya, que ela agora deve ter um destaque maior certamente na parte 2, e lá está, acredito que seja agora a parte 2, seja ele o início a ele ambientar-se aqui no deserto, porque lá está, ele não é a primeira vez que ele teve contacto neste planeta e agora tem que se adaptar a ele. Acredito que seja uma primeira parte à volta disso. Estou curioso para ver o que aí vem e não vou negar que eu tenho alguma curiosidade com o Imperador. Eu não sei se ele vai aparecer na parte 2, se aparece sequer, porque pode não aparecer, porque nada nos indica que ele apareça. Depende muito do que ele quiser fazer com a parte 2. Se ele quiser fazer realmente a parte 2 do livro, então terás o Imperador. O Imperador. Porque eu tenho muita curiosidade para vê-lo, porque lá está. Há alguém que dá origem a um ser chamado Palpatine. Palpatine, atenção, não é o que aparece no episódio 9, esse não conta. Mas tenho curiosidade, porque é uma personagem icónica do Star Wars e estares a ver alguém que lhe deu origem. Suscita-me assim algum interesse. Tenho curiosidade para ver isso. Eu posso dizer que estou à espera de mais interação e mais desenvolvimento de certas personagens, nomeadamente Casa da Harkonnen. Obviamente estou à espera que Dennis continue a construção deste mundo que está a fazer, e estou à espera de uma coisa que eu acredito que ainda não esteja completamente apresentada, que é as Worms, em que eu acho que as Worms que foram apresentadas ainda não é as verdadeiras Worms. Parece-me que aquela quantidade de dentes que nós vemos pode não ser dentes, pode ser algo que possa ser tipo como pelos nas baleias para fazer a filtragem da própria areia, e a Worm, por assim dizer, ainda está ali por dentro. Algo que muita gente já indicou que estava à espera de ver a Worm com as 3 aberturas da boca e isso tudo. Se calhar seria mais isto que eu estaria à espera de ver nos próximos, sem tirar tudo aquilo que vocês já disseram, porque seria repetir. Porque lá está, são aqui pequenos pontos que eu acho que ainda ficaram por demonstrar e que possa ser explicado, porque temos aquela cena final com o Worm e parece que ainda não vimos nada sobre elas. E há lore, e há muita lore por trás delas que pode ser explorada. Agora, pegando nesta parte final, filmes para ver até ao final do ano. Posso ir já eu começo já que estou faço seguimento. Não vou pegar já nos sentimentos, porque dependendo de quando o Nerdás 6 vai sair, o filme possa já ter saído. Mas se calhar pego no Eternals, que será em novembro. Apesar de haver aqui alguns burburinhos de críticas negativas,
Aquele trailer despertou muita curiosidade. Tem também o Power of the Dog com Benedict Cumberbatch, que o trailer é absolutamente soberbo e desperta-te ali um interesse naquele mundo. Estou também curioso para ver só que penso que não é no final do ano. Não é que é o Matrix. O Matrix é no mesmo dia que o Spider-Man. Exatamente. Lá está, eu estou a pensar porque isto com comando, ainda em Portugal ainda estão alguns filmes a ser adiados, eu fico naquela que se ele possa ser adiado ou não, mas é mesmo no final do ano, é Spider-Man e Matrix 4, sendo que estou mais curioso sobre o Matrix 4 que propriamente Spider-Man, porque eu tenho estou um bocadinho de pé atrás com Spider-Man, se bem que aquele Matrix 4 trailer que me foi apresentado também me fez aqui um bocadinho de comichões no estômago. João? Acho que não consigo acrescentar muito mais com o Spider-Man ou com o Eternals, que apesar de, como tu disseste, as críticas negativas terem surgido por aí, estou curioso porque lá está, eu gosto de ver este tipo de filmes no cinema e acompanho a Marvel. Prontos. Estou curioso pelo próximo filme da Disney, que é o Encanto, e que o Lin-Manuel Miranda está a comandar o filme, que é alguém que tem assim, ganha uma admiração por causa do musical que apareceu no Disney Plus, acho que foi o ano passado, que é o... Agora deu uma branca, não acredito que deu uma branca no Hamilton, ok, lembrei-me, no Hamilton, e no mais recente filme dele que também deu uma branca, uau, incrível, não interessa. Pronto, um filme mais recente dele também musical no mesmo estilo. Portanto, sim, estou curioso sobre esse filme. Outro que eu também estou bastante curioso e que vai sair no final do ano, segundo o site que eu costumo consultar, e é um filme de animação japonesa e que tinha, pelo trailer, pareceu-me em termos de arte bastante apelativo, e eu estou curioso para ver, que chama-se... pai, eu adoro quando as brancas acontecem. Peraí, calma. Vai surgir. Vai surgir. Ok, pronto. É o Bell. Que também estou bastante curioso para ver no final do ano. Eu honestamente não há assim mais nada que eu queria ver, não sei o que vai sair para a semana. Que, como o Dormam já sabe o que é que eu estou aqui a falar. O The West Night in Soho e o West. E o último que foi? É isso? Esse é The Last Duel, o último duelo. O West Duel. Ok, pronto, isso. Bernardo. É assim, vocês já me tiraram assim quase os picos, quase todas. Obviamente, obviamente assim, cara, que eu estou mesmo muito empolgado seria o Matrix. Eu adoro o Matrix. Tanto o primeiro, o segundo também gosto imenso. O terceiro, pronto, é um bocadinho mais fraco que os outros dois. Mas estou com curiosidade para ver o que eles vão fazer com o filme, que rumo é que eles vão tomar aqui a história. Nós já discutimos aqui algumas teorias do que possa acontecer e eu estou com algum medo, mas também estou com curiosidade. É uma franquia do qual me diz muito, como já disse, eu gosto muito de sci-fi. Estou curioso para ver o que é que eles podem fazer. Eles podem fazer muitas analogias aos dias de hoje, portanto acho que isso pode ser um ponto muito grande do filme. O Homem-Aranha, estou com alguma expectativa pelos rumores que toda a gente já sabe, portanto não vou divagar muito nisso, apesar de eu estou um bocado reticente, não faço parte daquela carruagem que acredita muito que esteja lá o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, mas nunca se sabe, né? Eles também não confirmaram nem negaram nada, por isso até lá existe essa possibilidade. E eles dão-se muito ao trabalho para negar. Sim, eu por acaso dou-se muito ao trabalho para negar. É estranho, sim. É muito estranho. Tudo à volta deste filme é tudo muito, muito estranho. Portanto, isto, das duas uma, vai correr muito bem porque vai estar dentro das expectativas de toda a gente, ou vai correr muito mal porque toda a gente está à espera de estar lá estes dois atores muito icónicos no papel da Homem-Aranha e aquilo perfeito. Tens muito essas hipóteses. Depois, o The Last Duel, também vi o trailer, pareceu-me interessante. Estou a debater se vou vê-lo ao cinema ou não. Estou a ver se justifica eu sair de casa para ir vê-lo. Talvez sou capaz de o fazer.
Epá, e depois eu ia fazer aqui um bocadinho de batota, não é exatamente o perfil, mas é algo que está mesmo literalmente no final do ano, que eu quero muito ver, que é o Cobra Kai Season 4. Vou só assim fazer um bocadinho de batota. Já estava mais Tinha que fazer um bocadinho de batota. Só. Não falámos nisso porque não falei, mas é algo que também estou para ver e estão as análises das 3 seasons, passei também no site. E pronto, foi assim esta primeira parte, entre aspas, do Nerd às 6, porque nós agora seguimos para o nosso segmento de Ko-Fi, que é o Quem Quer Ser Nerd. E seguimos agora com o Bernardo. Meus amigos, aqui vamos a mais um Quem Quer Ser Nerd, aqui com ele, a esbeldade, Sr. Bernardo Cautela, mudei o nome. Quem já viu os episódios mudei de nome, mudei de figura, acho que estou assim um bocadinho mais encorpado, acho que estou mais jeitoso, digo eu, não sei, fica ao vosso critério. Hoje não vou fazer ao Dormammu, ele ainda vai escapando, ele tem mais que oportunidades para lhe calhar ele a batata quente. A mim não me falta oportunidades. E portanto acho que hoje vou prachar aqui um bocado, vou ver como é que ele se safa. Já sabem, maltinha, ir ao Ko-Fi para seguir este segmento. Aproveitem, não custa nada. Se quiserem ajudar o projeto, nós agradecemos imenso. E eu tenho para da fome. Já tenho que me pagar para vir para aqui fazer podcasts. Portanto, veem como é que isto está. Para ver se deixam a carteira ali do Bruno um bocadinho mais leve, não ser eu a pagar. Mas não, um momentozinho para um cheese. Um cheese é pouco. E pronto, e foi assim uma prestação magnífica aqui do nosso João Duarte aqui no Quem Quer Ser Nerd. Sim, não percam este episódio do Quem Quer Ser Nerd, que não percam o episódio no Ko-Fi, que é assim, pelo menos vai dar para rir bastante. São respostas hilariantes e perguntas com alguma dificuldade. Alguma? E pronto, pessoal, foi assim mais um Nerd às 6. Não se esqueçam, para mais artigos, análises, notícias sobre videojogos, cinema, séries, tecnologia, anime, sigam caixanerd.pt, sigam também nas nossas redes sociais, apoiem-nos no Ko-Fi, que ali o Bernardo, como já disse, tem fome, tem sede, precisa de uma palmadinha nas costas. E pronto, pessoal, até à próxima e stay nerdy. Bye bye. Bye.